Cristina Sousa, a Maria Olá. Germano. E então vamos falar um bocadinho das últimas eleições, do dia 12 de outubro. Vamos ver aqui algumas mudanças, também falar aqui um bocadinho de como as coisas mudaram em Odivelas. Se calhar podíamos aqui começar, se calhar não especificamente por Odivelas, podíamos ver o que é que mudou no eleitorado entre 2021 e 2025, se houve uma mudança nas prioridades ou no perfil dos votantes. Portanto, as leituras que fazemos também da abstenção, houve aqui uma grande abstenção, apesar de ter diminuído um bocadinho, não é? Mas houve aqui alguma abstenção. Vamos falar aqui um bocadinho disto. Podemos aqui começar pela Cristina? Começamos pela Cristina? Cristina, vamos então falar aqui o que é que mudou entre 2021 e 2025 e se houve, o que é que achas que, assim, de grandes alterações que houve? Grandes alterações. Acho que os ânimos começaram a aquecer mais as pessoas. A nível da abstenção, acho que a abstenção não é tão pronunciada como em 2021. Houve mais adesão. Felizmente, as pessoas já estão. Sei lá, por exemplo... Não quer ser tão agressiva, não é? Pelo que se percebe, não é? A nível de partidos políticos, não é? A segunda maior força política é a força que mais incita, é assim mesmo, ao ódio e à violência. Desculpem, mas é assim que eu sinto. E então, infelizmente, e não só a nível do país, como a nível do concelho em si. E falando assim muito curtamente aquilo que presenciei a nível do concelho, nas tomadas de posse, até os próprios discursos acabaram por ser assim mesmo, assim um bocadinho violentos, pronto, para não ser outra coisa. De resto, relativamente ao estado da nação, eu considero que é assim um bocadinho mais do mesmo, porque vê-se muita coisa antes do ato eleitoral, vamos lá fazer aquilo que não fizemos, e depois, pronto, está feito. Ai, obrigado, confiaram em nós e tal, pronto, vamos descansar. Mas houve aqui algumas desconfianças, não é? Porque Sim, claro que está, porque não, as maiorias perderam-se. Está feito. E vamos lá fazer acordes, e os acordes é o mais do mesmo. Esperemos que não seja mais do mesmo. Por favor, não façam mais do mesmo, que é para eu depois não ter que ir levantar leves, por favor. Já aqui eu sou muito contestatária, mas eu não incito ao ódio. Nem... Temos aqui uma crente, não é? Temos aqui... Eu, por favor. Temos aqui uma crente que pede para que as coisas... Pronto, eu acredito. Tu acreditas? Sempre, eu acredito sempre que pode haver uma mudança. Pronto. Maria, as eleições. Portanto, o Chega conseguiu 3 câmaras, temos o país a virar um bocadinho para a extrema-direita, não é? Se bem que, eu tenho que confessar que concordo com esta frase, a Raquel Varela, que é uma historiadora e que eu sigo e até refere que o Chega nem sequer deveria de ser considerado um partido, não é? Devido a várias ilegalidades e a várias situações. Vamos aqui então tentar perceber porque é que o país está a virar aqui para a extrema-direita quando
até há aqui uma situação de ódio, como a Cristina falava e muito bem, um partido que é partido, mas que boicota um bocadinho a Assembleia da República, tem comportamentos um bocadinho desviantes. Vamos perceber tentar perceber aqui porque é que o nosso eleitorado opta por este tipo de caminho. Em primeiro lugar, boa noite. Eu também já estava cheia de saudades. Estava mesmo cheia de saudades. Ora bem, vamos lá fazer uma reflexãozinha mais sociológica da questão. O eleitorado está a voltar para a extrema-direita por um motivo muito simples. Está a ser manipulado. Ponto. Como a Cristina dizia muito bem, esse partido só sabe incitar ao ódio e à divisão. Aquilo que alguns militantes do partido dizem, quer dizer as verdades, da conversa da taberna ou da tasca ou da rua, das filas de espera do centro de saúde, não é mais do que replicar aquilo que as pessoas ouvem, que as pessoas sentem. Atenção, as pessoas não são... Eu não estou a pôr a culpa nas pessoas, atenção, as pessoas não são parvas. Só que eles conseguem apelar de tal maneira à parte mais emotiva, não é? Que aquilo lhes começa a fazer algum... Que aquilo lhes começa a fazer algum sentido. E foi sempre assim. Portanto, tu falaste na Raquel Varela muito bem, também gosto de seguir e, portanto, acho que é uma senhora que, muito embora às vezes não concordo com a opinião dela ou com a forma dela estar, mas é uma opinião que eu gosto de ler porque são sempre opiniões fundamentadas. Exato, portanto, precisamente por isso. Exatamente, são sempre opiniões fundamentadas. E de facto, se olharmos para a história, e vou-me repetir, mas é verdade, o nazismo nasceu assim, tal e qual, a partir do ódio e da divisão. E é o que está a acontecer. Quando às vezes quando eu penso assim, há 10 anos atrás, quando uma pessoa pensava assim, como é que foi possível haver o Holocausto? Nós estamos a assistir a uma repetição. Se dessem trela aos outros senhores, de certeza que arranjavam campos de concentração para os ciganos e para os bangladeshis. Tenho a certeza absoluta. Mas pronto, a coisa ainda não está nesse ponto. Há de estar. Ainda não está. Há de estar, mas não está, ainda não está. Mas, dito isto, ele consegue de tal maneira, porque também lhe dão um palco. Isso também, desculpa interromper-te, Maria, isto também é uma coisa que eu estranho, que é, como é que nós temos, por exemplo, sei lá, o PSD, que o Montenegro está no governo, e como é que se vê, por exemplo, o líder do Chega constantemente na televisão? Porque dá audiências. Porquê? É sempre dar audiências. Exatamente. Aquela forma dele estar, aquela forma dele falar, aquele disparate, é que se nós percebermos bem, aquilo é um discurso Ele não deixa vazio. de falar ninguém. Eu já há muito tempo que eu já não tenho paciência, não tenho paciência para ouvir. Sim, o próprio jornalista ele deixa falar. Por acaso, no sábado, ouvi a entrevista, até porque é sempre um programa que eu gosto de seguir. Lá está, quer o Francisco Rodrigues dos Santos, quer o Pedro Costa, também têm sempre opiniões fundamentadas. Eu gosto de ver debates políticos com opiniões fundamentadas, com pessoas, apesar de poder ou não concordar com as opiniões, não é isso que está aqui em questão. Não, claro. Mas gosto de ouvir opiniões fundamentadas e até para ter algum contraditório, e relativamente ao contraditório, acho que é importante para uma pessoa se informar, não é? E fiquei com curiosidade e não consegui chegar ao fim, sou sincera. Desde o início que o senhor estava com uma atitude infantil de vitimização. Acho que ele também não chegou ao fim. Pois, eu percebi depois, porque não. Fosse tu e ele. Acho que... Não, saiu, não foi. Fosse tu e ele, acho que não chegaram ao fim. Não, mas aquilo foi mesmo no fim, que eu depois, entretanto, ontem estive a ver a entrevista do outro candidato presidencial, do Jorge Pinto, e aquela pergunta do público, acho que é mesmo já a fase final. Sim, sim. É mesmo a fase final. Ele disse que era tendência. Só depois disso, só mais uns 2 ou 3 minutos de programa. Pronto, não é nada. Ok. Portanto, o senhor fez aqui, mais uma vez, fez o espetáculo. Portanto, é o one-man show. Fez o espetáculo e deu audiências.
E pronto. E estamos nisto. E o que é certo? É que a agenda está a pegar de tal maneira, quer a nível nacional, quer a nível local, o discurso está a pegar. Por exemplo, vamos olhar para o caso da Câmara de um concelho vizinho que é Loures. Pronto, estamos a falar aqui de um concelho vizinho, Loures. O discurso do Presidente da Câmara, que foi reeleito, o discurso e a forma de estar é exatamente a mesma do Chega. Okay. Neste momento tenho sacavenenses, porque eu sou de Sacavém, não é? Portanto, vivi lá durante muitos anos, portanto, nasci e cresci lá, de certeza absoluta a quererem espetar facas, porque adoro o Ricardo Leão. Lá está. Mas conseguem pôr, mas tanto quer ele, quer o Ventura e quer outros tantos que estão aí. Outras Venturas, não é? Outros Venturas por aí mascarados de democratas, ou de outros partidos, quer à direita, quer à esquerda. Portanto, o Ricardo não é do PS. Só pronto, pode haver alguém que não saiba, o Ricardo Leão é do PS. Conseguem fazer uma coisa extraordinária, que é pôr o pobre contra o miserável. Que eu acho extraordinário. A sério, eu acho extraordinário. Completamente. Que é uma coisa. A sério, as pessoas. Mas lá está, as pessoas gostam deste tipo de postura. Eu já nem comento nada lá no grupo de Sacavém, porque eu sei que sou crucificada. A sério, sou mesmo crucificada. Por teres opinião só, não é? Não, por ter uma opinião diferente. Contra. E já nem vou falar no caso das barracas do bairro do Talude. Mas, por exemplo, uma coisa que me chocou imenso, quando foi aquela história no seguimento da morte do Odair Muniz, aqueles tumultos todos que existiram, que não deviam ter existido, atenção, não é isso que está aqui sequer em questão. O senhor Ricardo Leão veio para a comunicação social dizer que se algum dos que foram apanhados fosse habitante de um dos bairros sociais dele, Que não são dele. claro, são nossos, Claro. são das pessoas, ficava imediatamente sem casa. Portanto, ou seja, o senhor estava mais à frente, portanto, ele estava a pôr uma pena acessória, coisa que não me faz sentido. Julgou logo, não foi? Julgou logo. Logo. Deu logo a pena e... Logo. Mesmo que fossem culpados, não interessa. E pronto, e obviamente as pessoas são culpadas, têm que ser julgadas e condenadas, não é isso que está aqui em questão, não devia ter existido. Atenção, pronto, não estou aqui a defender os tumultos de maneira nenhuma, percebo porque é que aconteceram, não os defendo. Agora, as pessoas têm família, não é? As pessoas podem ter filhos, vamos pôr crianças na rua? Mas toda a gente achou isso muito bem, porque lá está, estamos aqui a criar mais uma exclusão. Há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Não, nem é portugueses, é pessoas, nem sei sequer se podemos chamar pessoas de primeira e pessoas de segunda. Sim, porque temos os vistos gold e portanto... E não só. Essas pessoas estão... Exatamente, porque às vezes ouço conversas de pessoas normais, pessoas que eu conheço, a falar dos ciganos, falar de imigrantes, independentemente das pessoas poderem ter ou não uma opinião favorável, não é isso que está aqui em questão. Como se nem sequer fossem pessoas. E isso, sinceramente, choca-me muito, porque não há... Está-se a criar uma sociedade à conta destes ódios e divisões, com uma falta de humanismo, que é uma coisa estúpida. Lá, eu volto a repetir, mais uma vez, foi exatamente isso que aconteceu na altura do nazismo, que levou também ao Holocausto. Portanto, eu, como gosto de andar contra a corrente, portanto... Não sei se será bem contra a corrente. É só pensarmos um bocadinho, não é? E perceber o que é que aconteceu e não querer que... Não, isto... Volta a acontecer? Eu, nesse aspecto, essas pessoas eu considero que são
tem uma memória curta, porque se formos aos nossos antepassados, não é? Portugal, nós somos um povo imigrante, É verdade. não é? Que tivemos uma idiotice, não é? De deixar entrar descontroladamente toda a gente e mais alguma. E sem condições, isso aí é outra coisa, não é? E agora estamos com um bebê, com vários bebés nos braços, não é? Mas também não é assim que se resolvem as coisas. Não é andar aí à chapada, entre aspas, às pessoas, não é? E dizer vai para a tua terra e o Zé Maria Pincel, o que quer que seja, não é? Porque nós temos que ter atento na língua, não é? Porque ciganos sempre existiram, eles são nómadas, portanto, não é? Se bem que hoje em dia eles já são mais polidos, eles já permanecem mais tempo na terra, não é? Já não andam aí de carroça e de burro a passear por todo o lado, mas eles já cá estão, já não saem. Mas eles já cá estão há muitos anos e praticamente nos mesmos sítios. Portanto, e nisso existem duas fações, ciganos de primeira e ciganos de segunda. Existem aqueles que querem ser um pouco mais na vida, como toda a gente, e existem aqueles que não querem crescer, pronto, querem manter a tradição. Mas isso é como toda a gente. Exatamente. É como toda agora, a gente. relativamente à imigração, aconteceu, pronto. Agora temos é que fazer o nosso melhor e chegar ao nosso melhor, não esquecendo que nós fomos um povo que andámos e ainda continuamos lá fora e cada vez mais, infelizmente, derivado ao que se passa no nosso país. E esta situação aberrante de pessoas a berrar que devem ir embora, não é assim que se resolve. Não é assim que se resolve, de maneira nenhuma. Até porque, como a Maria disse, é um discurso vão, não é? Ele acaba por não dizer... É um discurso que não diz nada. Não diz nada. Eu, por acaso, foi no domingo que ele foi à SIC com a Clara de Sousa. Acho que foi no domingo, foi qualquer coisa assim. No sábado fez o espetáculo na CNN e depois no domingo foi a Clara de Sousa. Eu acho que foi no domingo. Valente. Foi uma entrevista com a Clara de Sousa. Não vi. Ele também não... Aquilo intelectualmente também não mexe muito, não é? O senhor não deixou... Não, a Clara fez ele a mesma pergunta N vezes. Acredito. E ele não respondeu. Ele andou à volta para falar aquilo que ele quis e não respondeu à Clara de Sousa. Ponto. Porque é o que ele faz sempre. Ele diz aquilo que ele quer. Não responde ao que as pessoas lhe perguntam, não é? Sim, pois quando o jornalista aperta demais, Pronto. já é um ataque pessoal, a Exatamente. vitimização, e que é sempre um ataque ao Chega e não sei quê, não sei quantos. Sério, eu fico chocada. Ainda ontem ou anteontem vi uma petição para acabarem com a CNN. Exatamente. Eu fiquei chocada. Independentemente das pessoas gostarem ou não do canal, não interessa. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de um punheta, mas agora voltamos à censura? Já estamos aí? Não gosta da forma como é tratado? Então vai-se tirar a licença? Bem, agora, desculpem lá, mas eu acho que já estamos a debruçar muito sobre uma pessoa que não merece... Não, eu também concordo. Sim, porque enquanto nós nos estamos a debruçar sobre isto, há coisas muito graves que estão-se a passar neste país e não estão a ser discutidas. Eu estava a pensar... Muito mesmo. Sim, eu estava a pensar naquela grávida que, por exemplo, morreu agora, e o bebê também. E, portanto, os nossos serviços de saúde, enquanto se aprovam na Assembleia leis de sumenos importância, na minha opinião, há outras que acabam por não ser aprovadas, não é? E acabam por não ser discutidas por
por este fait divers, por assim dizer. Portanto, de acordo de acordo com estas eleições e com os partidos que acabaram por ficar mais ligados às câmaras e a saúde, agora se calhar começa aqui pela Maria, a saúde está com problemas, a educação está, a habitação está. Estas eleições, apesar de serem autárquicas, vão fazer com que vão de alguma forma tentar melhorar estes problemas, vão existir melhores soluções. Cá em Odivelas, portanto, em Odivelas nós percebemos que, portanto, o PS perdeu a maioria absoluta e isto vai ser, em termos de governação, vai acabar por prejudicar aqui talvez um bocadinho a governação. O que é que achas, Maria? Olha, eu pessoalmente sou a favor de geringonças. Não sei, eu não conheço exatamente dos meandros da política local, mas mais uma vez, voltando para o exemplo de Loures, no primeiro mandato do Bernardinho, que foi 5 estrelas, houve ali uma geringonça entre a CDU e o PSD, as coisas correram às mil maravilhas. Loures deu um salto, mas um salto. Porquê? Porque ambos os partidos, e os vereadores de ambos, começaram-se a focar naquilo que era essencial. Vamos trabalhar para o bem comum, para a população. E, de facto, fizeram-se coisas muito boas no primeiro mandato. No segundo, foi quando concorreu o outro senhor como líder do PSD. E claro que já não se pôde repetir a geringonça vodka com laranja, porque era conhecida a geringonça vodka com laranja. Portanto, houve ali um acordo de cavalheiros com o PS e as coisas já não correram tão bem. Pronto, adiante. E o Ricardo Leão, enfim, no seu melhor. Adiante. Agora, vamos ver, portanto, se o PSD de Odivelas e o PS Odivelas percebem que se calhar o PSD até pode fazer um bom trabalho, aliando-se ao PS e até pode tirar dividendos daí, até pode tirar dividendos daí políticos. Já estão juntos. Não, mas não estou a dizer se estejam juntos, mas sim, coligações que permitam que funcionem. Porque eles podem estar juntos, mas podem não funcionar. Pronto. Agora vamos ver. Pronto, espero que, para bem do Odivelas, espero bem que sim. Eu, como digo, eu gosto de geringonças, sinceramente, não gosto de maiorias absolutas. Ainda este ano, o meu sentido de voto a nível da freguesia foi mesmo para a eleição da freguesia. Portanto, eu sou eleitora no Lumiar. O meu sentido de voto foi mesmo para a eleição de uma Assembleia de Freguesia, para haver maior diversidade de voz, porque acho que é importante. Perspectivas diferentes, várias opiniões. Pronto. E daí ter sido o meu sentido de voto nesse sentido. Agora, esperemos que sim. Portanto, relativamente ao Odivelas, tive a ocasião de ver o debate naquele canal, como é que se chama? O Conta Lá. Percebi que o presidente da Câmara não esteve presente. Sinceramente, a minha opinião é que acho que foi estratégico. Pronto. Mas também não vi assim propostas muito sólidas dos outros representantes. Vamos ver. Como diria, já não lembro quem. Como diria o grande filósofo do século XXI do futebol, Rubén Amorim. Vamos ver. Ok. Pronto, esperemos que sim, corra tudo bem, que seja melhor para Odivelas. Agora, quer em Odivelas, quer no resto do país, é óbvio que muitas autarquias perderam uma oportunidade do PRR de construir mais habitação.
eu nunca na minha vida pensei dizer isto, mas Oeiras não perdeu essa oportunidade. E no Norte também houve É autarquias verdade. que aproveitaram e inclusive fizeram mistas. Sénior com jovens. Sim, exato. Pronto. Exatamente. Aqui na área metropolitana de Lisboa, era uma pergunta que eu gostaria de ter feito. Se calhar ainda posso ir a uma Assembleia de Freguesia, a uma Assembleia Municipal, uma vez que, portanto, muito embora não seja residente, mas a minha mãe é residente em Loures, portanto, posso representar a minha mãe e questionar como é que foi gasto o dinheiro do PRR a nível da habitação. Portanto, eu sei que houve melhorias nas habitações sociais, mas casas novas, bola. Sim. E era Portanto, importante, não é? Porque temos um grande problema na habitação. Parece que não, mas facilita haver habitação social, haver habitação com custos controlados, casas que as pessoas possam pagar, porque não é admissível os preços que estão a praticar aqui na área metropolitana de Lisboa. É verdade, sim, é assustador. É assustador. Ainda ontem estava a falar com uma amiga minha que tem um filho que acabou agora a medicina e pronto, e obviamente está a fazer agora a internet, portanto, ele obviamente não ganha muito, mas tem um salário acima da média dos jovens da idade dele, não é? Neste momento ele não consegue fazer uma coisa, quer eu, quer a mãe dele fizemos, foi comprar casa, quando tínhamos mais ou menos a idade dele. Ele não consegue. Claro, Não é capaz. Claro. E nós tínhamos ordenados à proporção muito mais baixa que ele. Isto não faz sentido. É verdade, sim. É impossível com os ordenados atuais que se consiga. É impossível. Portanto, se calhar dava jeito canalizar o dinheiro do PRR também para. Mas depois o que é interessante é que vieram notícias a público que vai ser devolvido algum dinheirito do PRR porque não se vai gastar. E vamos lá com a ripada. Isto tudo, aquela situação dos terrenos rústicos, não era? Que entravam para a construção de habitações a custos controlados, em que entrava o PRR. Se os senhores presidentes das câmaras municipais, não é? Fizessem as coisas com cabeças de tronco e membros e atempadamente, não andassem a fazer as coisas em cima do joelho à última da hora, não é? Mas as estradas estão alcatroadas. Não, agora foi nas vésperas. Sim, lá no meu bairro não, no bairro ao lado, alcatroaram uma rua mesmo na véspera. Então chega mesmo perfeitamente. na véspera, foi mesmo na véspera. Pronto. Entretanto, olha, vês, agora veio aquelas ditas cheias, não é? Aquelas chuvadas enormes, tanto se falou, ficou tudo inundado. Andou aí tudo aflito, cortou-se ruas, a saída da Crel e não sei quantos, para entrar aqui no concelho, estava tudo alagado. Foram as primeiras chuvas. Porque corta-se, é assim, existe a desmatação para a prevenção dos incêndios, não se faz. Entra-se no verão, sai-se do verão e não se limpou. Recebeu-se os ditos cujos dos dinheiros. Não se limpou. Entretanto, depois, um bocadinho antes das eleições, vai-se limpar. Fica lá o palhuço, não se limpa as sarjetas. Tudo a ajudar. Agora, depois chove, entope tudo alaga. As pessoas não têm para onde ir. É tudo a ajudar. Depois temos que andar a alertar, e quando vamos 1, 2, 3 vezes a uma Assembleia Municipal, a uma Assembleia de Freguesia, a uma reunião de Câmara, a alertar para as situações e fazem de ouvidos marcador, às vezes há pessoas que se chateiam, então tem que pôr nas páginas do Facebook com fotografias a dizer, porque estamos muito chateados e dissemos que nunca mais íamos fazer e afinal, tive que fazer, está aqui, venham levantar o lixo, porque não vou levantar o lixo, porque isto não me pertence, não é? E está este buraco aqui, se cai um carro ou uma pessoa, é um perigo. Então, lá uma feliz ideia se levanta e vão lá a correr.
Isto não deveria ser assim. Claro que não. Porque existem pessoas nessas entidades responsáveis, existem pessoas para saírem de trás da secretária para fazer esse trabalho. Não é o município que tem que fazer isso. Não é? Mas não continua a haver aquela cabecinha assim um bocadinho mirrada que não alarga. E depois às vezes quando chega a uma assembleia dizem ainda bem que cá, já sei o seu nome todo. Já sei o seu nome todo, ainda lhe falta um sobrenome da minha mãe. É estas coisas assim, é um bocado disparatado, mas infelizmente é o que temos. Em relação ao nosso conselho, se posso pôr a dica, Claro. eu quero acreditar que vamos fazer um bocadinho mais. Eu quero acreditar, mas não acredito. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? Portanto, eu vou dar o benefício da dúvida. Porque é assim, já vai no 3º mandato, ainda do tempo da Susana Amador, havia um projeto megalómano que era ali para o sítio da Cometna, até levava lá um hotel. Esse projeto nunca saiu. Em todas as campanhas eleitorais ele apareceu. Fez-me lembrar agora os projetos do Martins também. Aparecem estes projetos megalómanos. Agora é o Jardim do Dom Dinis, não é? Já começaram, não é? Foi como o Jardim da Música, que sempre ficou afónico, não é? Nós passamos naquele Jardim da Música que está nas traseiras dos espaços de conselho, entre este espaço maravilhoso, não é? Este espaço maravilhoso que está triste, que quem conheceu este espaço quando foi à abertura, que era um espetáculo, não é? E que agora está triste. Este Jardim da Música, de música não tem nada, e que nós passamos aqui e está ao abandono. É isso que se pode dizer. Porque este jardim não tem nada daquilo que era o jardim. Como é que vamos para uma obra megalómana se nem desta cuidamos, não é? Mas isto sou eu, que eu nem percebo nada de contas, não é? Não, mas relativamente a isso, do cuidado com os espaços verdes, e com tantas coisas que nós precisamos no nosso concelho, na pontinha que escolas primárias que estão do tempo da Dona Maria, não é dos 3, mas do primeiro, do Salazar, do original, não do tempo. Pronto, porque isto aqui é a nível do concelho, existem freguesias que são mais atreitas a ter, como é que eu ia dizer? Infraestruturas mais recentes, mais cuidadas também, exatamente. E há outras que nem por isso. Há freguesias que têm um orçamento mais consistente, há outras que nem por isso. Não sei se é pela cara dos presidentes ou se os presidentes são mais robustos na maneira de falar. Também, eu acho que também deverá ter a ver com isso, até porque eles são todos da mesma cor, não é? Eu acho que já me aconteceu estar a fazer parceria e o presidente ser realmente da mesma cor, com a Susana Amador, e o senhor realmente era assim, e muitas das vezes batemos pé e a coisa funcionou, mas era para a população. É para a população que está-se ali a trabalhar para a população, não é para mais ninguém. As pessoas esquecem-se que se está a trabalhar é para as pessoas, não é para mais ninguém, não é para andar ali a fazer passadeira vermelha, nem eu sou presidente da junta contigo, o Armando Che, não é? Não, mas a questão é exatamente essa, faz um bocado de confusão. Obviamente que eu não posso estar a tomar o todo pela parte, porque há excelentes autarcas e excelentes presidentes de junta por esse país fora, excelentes mesmo, e há outros que, pronto, nem por isso. Gostam muito de fazer relações públicas com os velhinhos, também não é mau, atenção, porque os velhinhos também precisam de algum... De atenção, exatamente, mas se calhar é preciso um bocadinho mais do que isso. Mas é preciso o primário, e depois isso.
Pronto, porque se olharmos se calhar para algumas freguesias, não é. Pois é pouco sim. Não, a sério, estou-me a lembrar, por exemplo, da freguesia de Sacavém. Eu vivi lá 49 anos, eu nunca vi a freguesia como está hoje. Nunca vi. Mas depois olharmos para o elenco da junta, eu não tenho nada contra o presidente da junta. Sinceramente, toda a gente diz que ele é muito boa pessoa. Não duvido. Não ponho isso sequer aqui em questão. Mas eu acho que o senhor precisa de ser um bom gestor. Não é? Trabalhar, mas sinceramente, e pronto, mas ele ganha as eleições. Portanto, as pessoas lá onde... Pronto, ele é eleito, não é? Eu não acredito que haja de maneira nenhuma, não é? Mas... Pois, eu ia perguntar isso. Portanto, aqui em Odivelas, Hugo Martins realmente foi reeleito Presidente da Câmara, mas o PS perdeu a maioria absoluta. Como é que isto pode ser interpretado? Eu interpreto que, apesar de ele dizer que ganhou, não é? Não ganhou com a maioria. As pessoas não estão contentes com ele. Há muita coisa para fazer. Ele precisa de demonstrar. Olha, e aproveito, já que ele diz que vê tanta coisa. Uma delas, já que ele diz que faz tanta coisa, é inadmissível num concelho destes só haver um equipamento, que é as piscinas de Odivelas, não é? Este ano foi um ano maravilhoso. Eu uso as piscinas de Odivelas. Então, na falta de um mês para manutenção, foram 2 meses para manutenção. E nesses 2 meses de manutenção, o que é que puseram? Piso novo. Então, os balneários das senhoras, porque dos homens eu não entro, não é? Os duches, é uma coisa maravilhosa. Aquilo toma-se bem à vez, porque é assim, a maior parte deles estão avariados. E nós dizemos, eu vou, porque pronto, calha-me, olha, não se importa, olha, o duche tal está variado. Chegamos lá, pronto, fecha-se aquele duche. Os 2 últimos duches, esses sai sempre água fria. Portanto, não mas isso é para quem é calorento, não é? sai sempre mesmo água fria. Mas não percebes, Ana Cristina, tu acabas de fazer a tola de natação, estás... Com calor. Estou com calor. Os músculos... Preciso de levar ali com choque térmico. Exatamente, não é? está visto em Pronto, rotundo, vai para o mas eu banho nem de tenho gelo. problema, porque eu já sei que aqueles duches Pronto, levam logo com água está fria, não é? certo. Portanto, não se compreende 2 meses e chega-se lá, estão exatamente com os mesmos problemas. E depois continuamos a chegar lá, volta e meia, a mensagenzinha, desculpe, a aula de hoje tem que ser compensada para o outro dia a sua escolha, porque houve um... Não se compreende. Não se compreende. Isto é inadmissível. Isto é um equipamento da Câmara Municipal de Odivelas. E como este equipamento, há outros, porque eu não estou a entrar dentro deles todos, não é? Claro. Mas pronto, temos aí o Olha, jardim do Dom Dinis que vai sair agora, uma grande em relação ao infraestrutura. saneamento e a limpeza Ai, o higiênica. saneamento. Sério, olha, a sério. Mas isso aí podemos estar as duas a falar, porque Loures é exatamente a mesma. É uma coisa horrível. Eu pago menos de água e daquelas taxas e taxinhas todas em Lisboa do que eu pago aqui, do que eu pagava quando vivia aqui em Loures. Não, é Pago uma menos. brutalidade, sim. Pago menos, a sério, pago menos. Por exemplo, eu quando pus o contador, fiz o contrato com a EPAL, em Lisboa é EPAL, eu não paguei. Aqui paga-se. Assim, os CIMAR pagam e não é pouco. A sério, é uma vergonha. A sério. Mas se ainda assim visse as ruas limpas, os contentores lavados, e não me venham dizer só que isto é falta de civismo das pessoas, porque não é. Não é. Não é só, não é? Não é só. Não é só, acredito, mas por exemplo, quando eu vou à minha mãe normalmente pede-me sempre para trazer o lixo para baixo, pronto. Eu tenho nojo de mexer naquele contentor. Mesmo de ser só a beira ali uma pode fazer só assim, não é? A sério, juro, tenho nojo. Mesmo com pinças, não é aquilo? Não,
porque aquilo não é lavado há anos. Eles não apanham do chão, se cair ali fica, porque Por isso, aquilo eu vai... sinceramente, eu não me admiro que haja pessoas, não é que eu acho bem, atenção, mas eu percebo que haja pessoas que ponham o lixo ali ao lado. Sinceramente. E depois há certos sítios, eu de velas acredito que seja exatamente a mesma coisa. Eu acho que isto é uma falta. Há má localização dos contentores do lixo, porque há certos contentores que estão sempre atafolhados e outros que nem por isso. Agora, mas é o residente que mora ali no prédio em frente que vai ter que andar para pôr o lixo, ou se calhar tinha que se pôr ali mais um contentor? Digo eu! Às vezes as pessoas também são comodistas. Oh, Cristina, mas eu acho muito. Mas é assim, mas os equipamentos têm que estar para uso da população. Tem, mas eu às Não vezes, é? como eu te digo, eu às se vezes calhar- considero que as pessoas são comodistas. Certo, mas se calhar também se pusermos ali, se por acaso naquela zona há ali comércio, portanto, logo há mais lixo. Portanto, se calhar em vez de estar ali um contentor, se calhar deviam estar 2 ou 3. Digo eu. Olha, agora a falar disso, há ali comércio, há dias deparei-me com uma situação de um habitante que é o prevaricador, que tem comércio, leva o lixo para a casa dele, tem o contentor junto à casa dele, põe aquilo na maior estrumeira e quer porque quer tirar dali o contentor para pôr à frente da casa de outro habitante. Percebes? Quer tirar a estrumeira da casa dele para pôr a estrumeira à frente da casa de outra pessoa. E é ele que faz a estrumeira. E agora? Mas esse senhor deve ter algum problema. Pois. Mas entre esse problema está a gerar um problemão no meio daquele bairro, porque aquilo é um bairro, e no meio do Cimar, já vai no ecoponto, neste caso. Olha, é uma confusão. Agora, imagina, estás a ver? Isto tudo porque as pessoas são complicadas. Não, mas é óbvio, é assim, isto há responsabilidades de parte a parte. Não é isso que está aqui em questão, atenção. Mas o que eu vejo, e com certeza tu, Cristina, também notas isso, por isso, o equipamento dos, pronto, eu não sei como é que se chama, dos assistentes operacionais para estar a limpar a rua. Os cantoneiros. Os cantoneiros. Pronto, a categoria dos assistentes operacionais é um carrinho com uma pazinha e uma vassourinha. Eles têm umas luvas e têm máscara. Boa! Pronto. Tem luvas e máscara. Tem que andar. Boa! Mas pronto, o que é que tu querias ter mais? Olha, por exemplo, lá no Lumière, em vez de ser um carrinho de mão, é um género de uma bicicleta elétrica. Que eles conseguem cobrir muito mais espaço, é menor espaço de tempo. Menos tempo. Por exemplo, a despejar as papeleiras. Sim, mas eles, os que têm esses carrinhos, estão por zonas, não têm uma zona, é consoante a zona. Exatamente. E depois há outros que andam com a varredora. Não, mas estou a falar, não, aqueles carrinhos que em todo lado é com tipo carrinhos de mão e depois anda com a vassourinha e não sei o quê. Lá no Lumière, esses carrinhos são umas bicicletas elétricas em que anda uma pessoa e as vassouras são muito melhores do que estas, porque eu já vi. Sim. E conseguem, também têm por zonas, mas conseguem com muito menor esforço cobrir muito maior zona logo. Tem uma zona maior. Tem uma zona. Epá, mas é Lisboa. Pá. Mas será que era. Mas eu pago menos em Lisboa do que pagava aqui Pois, em Louros. pá, mas se calhar vai-se muito mais além. Não sei. Epá, é assim um bocado. E atenção, eu por acaso eu achei piada na campanha, pronto, que era quase todos os candidatos a Lisboa falavam que Lisboa era uma cidade suja, e de facto já teve melhores dias, mas eu comparo com o Conselho de Louros, só me dá vontade de rir. Não, é verdade. Com termo de comparação. E entras em Odivelas, em qualquer das freguesias, e é uma vergonha entrar. Exatamente. Não, mas é verdade. Eu na freguesia Pontinha Famões,
Eu digo que é vergonhosa, cada vez é mais vergonhosa. Eu, junto a mim, tenho o jardim botânico, que de botânico não tem nada. Não tem lá plantas. Tem um resto de plantas. O resto que existe lá mais é plantação de caninos, Plantação de caninos. percebes? Portanto, isso é o que se vê mais, é plantação de caninos. E nos passeios e afins é onde se encontra mais é plantação de caninos. E quando encontro algumas pessoas, às vezes encontro, por exemplo, já aconteceu junto ao prédio da minha mãe, há uma zona muito vasta que é terra batida, pronto. E lá andam os senhores a passear o cãozinho e não levam saco. E depois eu, então, não apanha. Isto aqui é terra batida. Então a senhora não está aí a passar? Eu também estou aqui. Por acaso não pisa. Mas imagino que vem uma criança ou o que quer que seja, até eu piso, vou para casa e então, não se traz saco, não é mesmo? Daqui a bocado isto aqui, Estás a ver, mas é esse tipo de projeto. a senhora ficou a olhar para mim como se eu estivesse a dizer uma coisa do outro mundo. Uma consciencialização, não Mas é? é esse tipo de projetos que se calhar até era interessante fazer alguma parceria com, sei lá, com alguma organização ou alguma, até mesmo com uma loja, uma grande superfície que há, que não sei se aqui em Odivelas deve haver, mas há agora aquelas grandes superfícies também de comida animal e de lojas de animais, para fazer aquelas coisas, sei lá, pôr os sacos. Os sacos, mas havia. A primeira coisa que fizeram foi Só que os sacos desaparecem. tirar os sacos todos, estão lá os sítios. Estão lá as casinhas, que é para pôr lá os E as saquinhos. papeleiras, as pessoas acabam por as Exatamente. destruir, não é? Portanto, Agora já não destroem tanto. Houve uma altura que todas as semanas incendiavam as papeleiras. Era papeleiras e caixotes do lixo. Agora já não tanto. Mas essa das casinhas ainda subsistem algumas. Resistem algumas. Mas os sacos que se lá colocam desaparecem. e as pessoas também podem terem noção, não é? De que é um espaço público. Exatamente, é por isso que existe, não é? Aqueles sacos são tão pequeninos, nem... É mesmo só para aquilo. E é uma questão também de se educar. Não é por o exaltar. Aquele homem realmente é um cromo, mas é um cromo no bom. Eu tenho que dizer que aquele homem é um cromo no bom. Olha, o senhor tem sacos para os caninos, tem sacos para o vidro, tem sacos para o biológico. E se tu fores à Câmara, se fores à junta de freguesia, eles vão lá e eles dão-te os sacos. Vais lá e pedes. E eles dão. Não custa nada. E tens os ecopontos todos ali. Custa alguma coisa? Não custa. Pois. Agora andam-lhe a vandalizar lá o espaço dele, porque tudo o que é carregamento de carros elétricos andam a cortar as mangueiras por causa do cobre, não é? É o que lhe andam a vandalizar. Mas, no entanto, pronto, o resto, aquilo é o país das maravilhas, não é? Por alguma razão ele eu tenho que me render às evidências. Não, porque as pessoas falam que ele faz isto e aquilo. Ele promove o conselho dele. Aqui ninguém promove nada. Aqui só... Mas ele é um excelente, sinceramente, pronto, ele foi condenado, podemos chamar corrupto, porque ele foi condenado por corrupção, portanto, não somos nós que dizemos, não é? Sim, foi provado. Foi justiça, foi provado, o senhor cumpriu a pena, pronto. Mas o que é facto é que ele é um excelente autarca, sinceramente, ele vai almoçar nos restaurantes lá de Oeiras, que eram os restaurantes mais humildes do lado dos bairros sociais, e promove e divulga. Exatamente. E divulga, que eram os restaurantes mais, mais upscale, sapatarias, o comércio local, e está a promover o comércio local de Oeiras.
E as pessoas... Independentemente de ser português ou de não ser, não é? Não Porque interessa. é o comércio. É o comércio. Mas modo não é só a questão de promover. Ele tem uma outra coisa, pronto, eu sei porque estou em Oeiras. Ok. E então, se é uma obra a nível de um restaurante, o que quer que seja, não é? E ele, como tem esse valor, ele vai ao local, ele vai ver o que é que se passa para tentar que a coisa se resolva. E ele vai lá, não tem problema nenhum em ir lá. E a coisa tem que se resolver em espaço de curto tempo. E a coisa resolve-se. Aqui as coisas alongam, e agora é por causa disto, e agora é porque falta um bocadinho de pintura aqui, agora leva ali mais não sei o quê. Portanto, é alguém presente, não é? É uma pessoa presente. Não, Aqui as coisas são. É muita burocracia para um espaço tão pequeno. Não, e depois, olha, eu por acaso não tinha noção, mas eu quando estive a fazer mestrado, uma das minhas colegas era arquiteta. Eu não tinha a menor noção. Mas os procedimentos para se fazer um licenciamento de uma obra não são os mesmos de autarquia para autarquia. Não são. É uma coisa impressionante. Há autarquias que eu até tenho medo. De começar, Exato. de iniciar algum projeto. Exatamente. Uhum. Que até, porque é uma coisa impressionante. Por exemplo, Mafra é um desses. Aquilo pedem tudo e mais alguma coisa em par de botas. E depois é tudo em papel. Não. Pronto. Não Aquilo está... exatamente. Aquilo Mafra é terrível. É terrível. Estou-me a lembrar do caso. Vão ter as suas razões, atenção. Mas será que... Pronto, e lá está, não domino essa parte de maneira nenhuma. Não há documentos standard para determinadas obras. Isso era uma coisa que eu acho que devia ser padronizado para todo o país. Não, Deve eles depender têm da autonomia. autarquia. Eles têm autonomia, portanto, Uhum. de uns para outros, e depois vai. Mas o que é facto é que se calhar há autarquias em que as coisas são agilizadas e outras que nem por São. isso. E nota-se E depois perfeitamente. nota-se perfeitamente. Nota-se Não é? perfeitamente. Nota-se perfeitamente. Agora, aqui para terminar, porque já estamos aqui quase no final do nosso programa, gostaria de tentar perceber convosco que impacto é que terá a entrada do Chega como segunda força e, portanto, a CDU perdeu a representação, as consequências que isso pode ter e como é que os partidos pequenos, não é? Que mais-valia é que eles podem ser. Maria? Ora bem, o Chega não foi a segunda força em termos das autárquicas. Não, em Odivelas. Eu peço desculpa. Odivelas. Em Ok, Odivelas. Sim. Desculpa, estávamos mesmo a falar de Odivelas, eu é que não referi. Desculpa. Odivelas, sim. Pronto, relativamente a isso, sinceramente, eu não quero estar a ser preconceituosa. Portanto, relativamente a isso, resta-me esperar para ver. Só espero que os partidos democráticos, neste caso o PS que está no poder e o PSD que também pelos vistos fizeram uma geringonça com o PS, que a coisa corra bem e que pensem no bem comum. Sinceramente não me admira o resultado, mesmo a nível autárquico, do Chega na área metropolitana de Lisboa, não me admira mesmo nada. Mas sinceramente eu acho que há que começar a investir a sério em políticas públicas e não estamos só a falar daquelas mais evidentes, mas por exemplo até mesmo em termos de melhorar o caso do Chimar, por exemplo, que é partilhado com o Loures e Odivelas, mas outro tipo de políticas públicas mesmo a nível de políticas locais, ao nível, se calhar, de inclusão das pessoas. Isso, obviamente, também passa pela habitação, mas também passa, se calhar, pela empregabilidade. Passa por dinamizar também, se calhar, as microempresas e o comércio local. Passa por fazer alguma atratividade, até mesmo de transportes. E vamos lá ver, por causa da história do metro, como é que vai decorrer, ou se é que vai decorrer.
Portanto, que essa é outra questão, mas não se ponham a pensar no metro e tentem tentar perceber, fazer estudos de mobilidade das pessoas, porque as pessoas não se deslocam só para Lisboa, também se deslocam da Pontinha para Odivelas, por exemplo. Não sei se está de transportes da Pontinha para Odivelas. Há transportes. Não Há sei. escados, não são Sim, irregulares, sim. principalmente de Pontinha, de Odivelas, de Canessas e afins para o Hospital Beatriz Ângelo. Por exemplo, por ver os pontos Que de é- centralidade. Exatamente. Sim, as escolas, o As hospital, as escolas, escolas. as escolas, até Mas mesmo os importante. centros Portanto, comerciais, por os exemplo. centros, as unidades de saúde, Importantíssimo. importantíssimo, porque há umas a nascer e há outras que precisam de intervenção, a colocação de médicos, fazer um Mas isso forcing, Pronto, mas é isso, assim, não é da alçada, mas mas, por isso- existe mas- modo mas- de fazer forcing com o não, Ministério. pode estar na alçada da autarquia. Por exemplo, algumas casas de volutas tentar arranjar, eu não sei se isso é possível, eu não sei, sinceramente, em termos de legislação, não sei se isso é possível, mas a mim não parece mal que uma casa de voluta e que muitas vezes não está, ou não sabe quem é o proprietário, ou há problemas com o proprietário, ou o proprietário não quer pôr no mercado, ou aqui em Odivelas talvez não aconteça, mas por exemplo em Lisboa há muitas casas que estão expectantes para alojamento local. Sem ser que de alojamento local, em Odivelas deve estar pejadinho, que está muito mais à mão. Pronto. Mas se calhar não era má ideia aumentar o IMI brutalmente numa casa de voluta, por exemplo. Digo eu, portanto, obrigar as pessoas a pô-las no mercado. Ou então a própria autarquia fazer um acordo com os proprietários Para e que a casa possa tentar ser. arranjar uma forma mais económica, por exemplo, de alojar os médicos, de alojar os professores. Que isso é uma coisa que está nas mãos da autarquia. Exatamente. Porque na área metropolitana de Lisboa, aqui na região de Lisboa, é das zonas onde mais falta médicos e mais falta professores, porque as pessoas não podem pagar uma renda, não conseguem. Exatamente. Não conseguem. Então os professores que vêm deslocados, seja lá de onde for, se calhar já pagam a sua casa, a sua própria casa. Não conseguem pagar, não conseguem, portanto, e uma pessoa com 30 anos, ou com 30 e tal anos, ou 40 anos, estar a viver num quarto um ano inteiro, também acho que já não... Olha, isso é outra vez que o Isaltino fez lá embaixo. Ele agarrou num espaço que era um prédio já centenário e fez uma habitação para médicos e para professores. Lá está. Fez assim já de uma residência, um espaço... Exatamente. E nós fazemos um espaço de arranjamos espaços Exatamente. que estão fechados, Claro. para Reabilitam-se, não é? para fazer eventos volta e meia. Não, mas lá está, mas eu acho, a mim faz-me todo o sentido, mesmo que as pessoas paguem uma parte simbólica, sei lá, 100, 200 euros, que seja para pronto, também para contribuir para os custos de manutenção do prédio, não é? Ou até mesmo para a limpeza das áreas comuns. Exatamente. É diferente de pagarem 1000, por um quarto. não, por um quarto 400, 500. Não pagas não. Não pagas mais. 4, pagas mais. Andas Pagas mais. desatualizada, mulher. Estou a falar, sei lá, ainda hoje vi no Facebook que estavam a pedir isso no mini quarto em Santaria da Azóia. Um mini quarto. Em Santaria da Olha, Azóia. Em Odivelas não. Em não pagas Odivelas isso. já não pede. Mas- Já te pegam, tem 600 euros. Porque isto é um absurdo. E depois admiram-se que os imigrantes vivam ao monte. A grande questão é, ainda hoje falei com... Não é eles viverem a monte, é vivem a monte e sem condições. Lá está, E ainda mas- por cima, nos sítios onde vivem que são explorados, não é? Mas Claro olha, que sim. na Pontinha... Cristina, eu parto no coração, atenção, mas a gente tem que perceber que isto é uma pescadinha de rabo na Sim, é boca. verdade. Não é? Na Pontinha ainda hoje falei com o encarregado de educação, que me dizia que a renda subiu de 200 euros para 1.600. E ele vive com a esposa, com 3 filhos, um imigrante. E está declarado às finanças?
Está, sim. A casa não sei. A Pois, habitação não sei. ele que peça o recibo. A habitação não sei. Porque é assim, de 200 euros para 1600, Não pode. Não, ele já está cá há 3 anos. Portanto, Sim, isto tem mas vindo. já o senhorio, ele até até podia, só que entretanto a nível das finanças leva uma arrecada toda também. Pois, portanto, e eu achei. Mas isso é um aumento descomunal, é mais do que a média, não pode. Está fora da... Mas não há uma legislação qualquer que defenda só pode aumentar um determinado Mas montante. isso é quando Deve de ter certeza feito. absoluta. Pois. Isso é quando de certeza Eu absoluta. não acabei por não saber Não. mais, mas Não, achei. mas depois as achei... pessoas também não dominam, não é? Pronto, e depois ainda por cima são. Não, as pessoas precisam e têm que se É, sujeitar. precisam, claro que sim. Tem Mas 3 filhos, 1600 portanto. E com os 1.600 euros, vá que ganhem bem os dois. Quer dizer, 1.600 euros Às para uma vezes ninguém renda. Mesmo. É preciso ser uma casa muito XPTO. Epá, para isso até... Bem, minhas queridas senhoras, está mesmo o nosso programa no fim. Olha, senhores autarcas, por favor, façam alguma coisinha neste mandato. É isso mesmo. Pensem no bem comum, não pensem só nos votos, pensem no bem comum. Exatamente. Portanto, participar, votar, exigir, respeitar, Exatamente. não é? Respeitar. A democracia constrói-se todos os dias. Portanto, obrigada por estarem connosco. Obrigada à Maria, obrigada à Cristina. E então nós voltaremos na próxima quarta-feira. Serão informalidades com os senhores e nós regressamos daqui a 15 dias. Até lá. Voltem connosco. Adeus, boa noite. Boa Boa noite. noite.